Bom, Macaé em Foco no bate-papo tradicional com o Igor Sardinha. Ficamos um tempo sem fazer entrevistas devido ao período eleitoral, mas agora parabenizo a você pela eleição, pela representatividade dos votos, Igor, e do partido como um todo. O PT cresceu virtuosamente, muita coisa dentro de Macaé. Realmente hoje tem a bancada de igualdade com o PMDB, 5, o PV também tem 1, então ficou uma conformação muito interessante. Parabenizo não só como político, mas também como amigo meu de longa data e participante do Macaé em Foco. Pedro, eu queria agradecer a todo cidadão, toda cidadã macaense que abraçou esse projeto político, todo cidadão macaense que entendeu que essa forma diferente de fazer política que a gente construiu e demonstrou existir, principalmente naquele 1 ano e 4 meses de mandato, era uma forma possível de ser construída em Macaé. Porque em 2008, Pedro, eu pregava junto ao eleitor a mesma coisa. Eu falava de uma política diferente, por mais que o eleitor estivesse totalmente desconfiado, cansado da política, a gente tentava colocar na cabeça dele, olha, acredita, existe uma forma diferente de fazer e a gente está aqui tentando mostrar isso. Só que em 2008 o eleitor estava tão desconfiado que ele chegava para a gente e falava, Igor, desculpa, mas o discurso é o que eu quero ouvir. Só que eu preciso de garantias, eu estou já há muitos anos escutando só promessa, só discurso bonito, que eu quero ver uma prática. Que garantia você me dá? E você vindo candidato pela primeira vez, é difícil você apresentar garantias naquele momento. Mas quando veio 2011 a chance de assumir um mandato na Câmara em substituição a um outro vereador que saiu, aquele 1 ano e 4 meses foi fundamental para nós construirmos as tais provas, para que a gente construísse as tais garantias. E a gente entrou na eleição de 2012 encontrando o mesmo eleitor desconfiado, cobrando a mesma garantia, as mesmas provas, mas agora o próprio trabalho desenvolvido na Câmara era o maior fiador de tudo aquilo que a gente sempre disse. É possível sim construir uma política diferente. O nosso mandato provou isso, o mandato foi premiado pela União de Vereadores do Brasil como vereador de destaque do país no ano de 2011, e o que a gente fez foi entrar em cada casa, conversar com cada família, conversando exatamente sobre isso. Cada ação, cada projeto, cada luta que nós fizemos na Câmara e que fez com que a gente adquirisse e conquistasse tal prêmio de vereador de destaque do país. Assim construímos essa votação de 2.109 votos, que a gente aproveita aqui para agradecer a cada um que acreditou, a cada militante que abraçou essa candidatura como se candidato fosse, indo às ruas, pedindo, com a prestação de contas embaixo do braço. Foi esse esforço coletivo que fez com que a gente tivesse essa votação tão expressiva, e a gente fica aqui reafirmando o compromisso de dar continuidade a esse processo de fortalecimento dessa política diferente que nós provamos já ser possível ser executada aqui em Macaé. Correto, Igor. Agora, antes aqui, a gente estava conversando aqui com a sua equipe de trabalho e você me perguntou assim o que eu tinha achado da sua campanha, enfim, não sei o que, aquela conversa normal que a gente sempre tem. E eu virei e falei, a sua equipe se manteve trabalhando, fazendo de sempre, estando na Câmara ou não, com aquelas entradas relâmpagos, saídas, aí agora conquistou o mandato de fato, e isso é que fez a diferença, manter o trabalho, manter conversando com o eleitor, conversando com a população, independente se é o seu eleitor ou não, você sempre ouvindo a todos. Então, isso fez a diferença na sua campanha, porque eu acompanho a campanha de todos, vocês sabem que eu participei de várias campanhas, que eu sempre falo, uma andorinha só não faz verão, a gente precisa sempre de um grupo de vereadores para conseguir colocar as coisas para frente. Então, fui participativo em várias campanhas e observei isso muito na sua campanha. Então, isso foi um fato de diferença, que fez a diferença realmente. Pedro, nós não sabemos trabalhar de outra forma, construir política de outra forma. A gente acredita que, principalmente período eleitoral, o período eleitoral ele tem que ser um período onde os debates ficam mais acentuados, onde as informações e esses debates têm que chegar às casas das pessoas. As pessoas, elas têm que entender e perceber, principalmente daqueles que já tiveram alguma oportunidade, o que eles fizeram quando estiveram lá. Então, nosso mandato foi um mandato curto, foi um mandato pequeno, mas foi um mandato marcante, um mandato atuante. E acho que é compromisso meu, já que fiquei um período lá recebendo salários da população,
é apresentar na campanha o que fiz enquanto estive lá como funcionário dela. A nossa campanha, a tônica dela foi essa: visitar prestando conta, visitar prestando conta e tentando passar para o eleitor a importância daquele voto dela nesse processo de transformação que a gente quer para a política local. A importância de ser dado um voto de qualidade, um voto pesquisado, um voto onde cobre de cada candidato que se apresenta um currículo e que ela faça uma análise minuciosa daquele currículo. Assim foi feita a campanha, sem mistérios, sem invencionices, mas trabalhando e mostrando o que foi construído ao longo de todo esse tempo. Bom, correto, Igor. Eu tive com você no dia anterior à eleição no restaurante Boom, a gente estava lá almoçando, e ali você estava, aquele nervoso, né, de um dia antes da eleição, e depois também eu fiquei sabendo, acompanhei, você teve acompanhando, né, toda a apuração dos votos com seus amigos, pessoal de campanha, família, e fiquei sabendo até que você se emocionou, você que é uma pessoa que às vezes segura um pouco, mas eu fiquei sabendo que nesse dia as lágrimas correram. Como é que foi para você também a satisfação ali de tô eleito, o grupo tá eleito, entendeu? Pedro, a gente se emociona pelo fato de, naquela hora, a gente lembra de todo o caminho percorrido, de todas as dificuldades, até porque não são todos, Pedro, que têm uma visão da política como a gente tem. Você acompanha a nossa trajetória durante todo esse tempo, desde a época, esse grupo aqui não foi um grupo programado para ser político. Você acompanha isso aqui desde quando éramos meros participantes da Gincana Jovem, fazendo trabalho social em Macaé. Então você sabe muito bem disso. E não é todo mundo que pensa a política como a gente. Você, desde esse início dessa trajetória nossa, você aqui é uma prova real, uma testemunha viva. Nunca falamos mal de ninguém, nunca buscamos denigrir ninguém, nunca colocamos a política, nunca construímos uma política de uma maneira rasteira, suja. Mas não é todo mundo que pensa como a gente. E fazer diferente nesse município incomoda, Pedro. Incomoda algumas pessoas e isso faz com que a política, muitas das vezes, seja uma seara ruim, às vezes, de si. As pessoas de bem, por causa dessa má construção, dessa má atuação dessas pessoas, às vezes se sentem até desestimuladas a estar na política, mas não é não. Nós fomos para o enfrentamento, lutamos contra esses que teimam em sujar a política local, mas no final, quando você vê que tudo deu certo e acaba o bem vencendo o mal, a boa política vencendo aquela política horrorosa, você realmente deixa extravasar, você solta o choro, isso é reflexo, e aqui fica o agradecimento, porque essa vitória, quando ela chega, ela não é uma vitória de 3 meses de uma boa campanha ou de 1 ano e 4 meses de um bom mandato. Isso é o acúmulo de forças em toda essa trajetória. Você não constrói aqui um bom grupo, um bom candidato, uma candidatura viável só nesse curto espaço de tempo. Desde o primeiro passo que você dá até hoje, você vai moldando a sua imagem perante o eleitor. E aqui fica o meu agradecimento a você, ao programa, porque sempre fazendo as coberturas do que acontece na cidade, sempre deram a gente a oportunidade de mostrar o trabalho, de falar sobre cada projeto, de cada luta, de cada mobilização. Então todos têm um pouquinho de participação nessa vitória. E reafirmo aqui, não faremos nada mais, nada menos do que continuar o trabalho que nós fizemos em 1 ano e 4 meses. De forma altiva, de forma participativa, de forma atuante, focando em problemas cruciais que hoje impedem o desenvolvimento do município de Macaé, como a gente sempre fez. Então fica aqui novamente o meu agradecimento a vocês, aos 2.109 eleitores, a meu grupo, aos militantes, à família, a todo mundo que foi fundamental nessa conquista. Bom, correto, Igor. Eu parabenizo novamente. Sabe que realmente foi uma eleição que eu fiquei muito feliz, meu pai, minha mãe, todo mundo ficou muito feliz realmente com você conquistar o mandato de fato, porque é merecido. Bom, lembrando a vocês, www.igorsardinha.com.br e macaemfoco@hotmail.com.